Olá, boa tarde, bem-vindos ao Papo Cop, o programa multiplataforma da Mundo Cop. Meu nome é Leonardo César e hoje eu recebo aqui a jornalista Fernanda Ricardi e para falar sobre o nosso tema comunicação inclusiva, nós recebemos a CEO da Black ID, Renata Camargo. Renata, conta um pouco sobre você e o trabalho da Black ID. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu também sou jornalista, eu atuo com comunicação corporativa há mais de 25 anos e no final de 2019 eu fiz uma viagem para o continente africano. Eu fiquei lá por um tempo, visitei alguns países e eu já tinha uma ideia de uma comunicação diferente, porque esses meus anos de atuação com comunicação corporativa, eu sou uma mulher de 1974, então hoje eu tenho 47 anos, eu sou de uma geração antes de Thaís Araújo, de uma geração antes de algumas mulheres negras que a gente vê hoje na comunicação, no audiovisual, enfim. Eu fiz jornalismo pela Glória Maria, era a única mulher negra que eu via naquele tempo. Então, foi uma carreira dentro de empresas, dentro de agências, muito solitária, porque eu olhava para os lados, eu não via muitas mulheres iguais a mim nos cargos que eu ocupava. Isso era uma coisa que me acompanhava esse tempo todo. Em 2019, eu fiz o caminho de volta. O continente africano fez uma campanha para os diasporanos retornarem o caminho pelo oceano. Aí eu convidei o meu marido, a gente acabou fazendo o caminho de volta, e eu achei a última peça desse quebra-cabeça que já estava sendo montado por mim há algum tempo. E ali eu vi uma comunicação feita para todas as pessoas, todos os tipos de pessoas, independente da cor da pele, independente da sua orientação sexual, independente de muitas coisas. E aí eu comecei a encaixar algumas coisas, voltei, fui estudar sobre essa comunicação que a gente chama de comunicação inclusiva, e em meados de 2020 eu fundei a Black ID, que é uma consultoria especializada em comunicação inclusiva. O que é a comunicação inclusiva? É uma comunicação muito mais empática, é uma comunicação livre de estereótipos, de preconceitos, de crenças, de frases que não cabem mais. É uma comunicação que deixe todas as pessoas à vontade num diálogo, independente da cor da pele dessa pessoa, da orientação sexual dessa pessoa, se ela é uma pessoa com deficiência, independente das escolhas que essa pessoa fez na vida e da concepção que ela tem como ser humano. Então, é uma comunicação muito mais empática. A comunicação que a gente vê hoje em muitos meios de comunicação, ela tem um foco num tipo de grupo, num tipo de pessoas, ela não fala com os outros tipos de pessoa. E isso eu acho que vocês têm reparado que é um caminho já findo, que está chegando no final, porque as pessoas elas têm olhado para isso e dito: essa marca não conversa comigo, essa marca não entende do que eu preciso, essa marca não corresponde ao cabelo que eu tenho, essa marca não corresponde ao tipo de pele que eu tenho, não corresponde às minhas necessidades. Então, como é que as empresas e as marcas precisam mudar o seu dial, né, o seu mindset, para elas entrarem nessa nova comunicação e efetivamente conseguirem dialogar com todo da população brasileira, que é uma população extremamente diversa. Então, é isso que a Black ID faz. Então, a gente tem um espaço de mercado que tem crescido bastante. Eu tenho um ano e meio de empresa, mais ou menos, com crescimento bem constante. O desenho do meu plano de negócios, ele já era um plano de negócios bastante agressivo quando eu desenhei a empresa, e ele se mostrou ainda mais factível do que ele estava no papel. Então, isso só me diz que nós temos caminhos para essa comunicação, isso está sendo implementado juntamente com as consultorias que também fazem todo o trabalho de essência de diversidade e inclusão nas empresas, né? Para que a gente tenha pessoas mais diversas, a gente consiga incluir essas pessoas nesse mercado de trabalho
E aí, depois da inclusão, vem uma história que a gente chama de pertencimento, que é um terceiro fator. Então, assim, diversidade não é inclusão e inclusão não é pertencimento. A gente tem que montar um tripé para que isso funcione, com pessoas diversas, que se sintam incluídas e que essa inclusão gere um pertencimento real dentro daquele cenário específico. Uhum. Não, perfeito. Eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para um sentido que não tem mais volta, né? Eu acho que tanto no mercado quanto na sociedade, a gente precisa estar aberto a isso. Então, eu queria usar esse gancho até para a gente engatar a próxima pergunta, porque a gente ainda vê muitas empresas assim, que não têm ou têm pouquíssimo contato com essas questões ou são mais conservadoras, né? Como que a gente consegue começar a trabalhar isso dentro delas, sabe? Qual é o ponto de partida? Então, são dois tipos de empresas mesmo. Então, as empresas que são as empresas mais velhas, mais tradicionais, que já têm uma cultura formada, o trabalho nelas é um pouco mais árduo. Não é que não dê para fazer, dá para fazer, só que é um trabalho um pouco mais difícil, porque a cultura daquela empresa já está muito consolidada. O modo daquela empresa funcionar é centenário, né? Enfim, já está bastante consolidado. Enquanto as empresas mais jovens, que são as startups ou empresas que chegaram há pouco tempo no mercado, elas ainda estão formando a sua cultura. E como são empresas comandadas por pessoas ainda mais jovens, essas pessoas mais jovens já têm um conhecimento mais específico do que a gente chama de diversidade e inclusão. Então, qual é o caminho que a gente faz para chegar na comunicação? Eu acho que a comunicação, ela é uma ferramenta de inclusão. Antes de você ter a inclusão, você tem que trabalhar a diversidade. Então, você tem que levar para o seu ambiente das empresas pessoas diversas culturalmente, diversas fisicamente, diversas intelectualmente, pessoas diversas. Então, a gente tem alguns grupos que foram minorizados por muito tempo, que estavam fora dessas estruturas, né? Então, esses grupos são grupos de mulheres, as mulheres por muito tempo não pertenciam a esse ambiente, mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas com deficiência, pessoas do grupo LGBTQIA+, onde a gente tem lésbicas, gays, pessoas trans, enfim, essas pessoas que estão chegando nesse mercado de trabalho para conviver basicamente com homens brancos, que comandaram esse mercado por muito tempo. Então, essa empresa, que é uma empresa mais velha, normalmente ela tem muito mais pessoas brancas à frente da sua liderança, né? E quando a gente leva isso para o gênero, são homens brancos acompanhados por um pouco de mulheres brancas. Esse cenário está mudando. Então, essas pessoas, elas criaram uma cultura em cima do que elas olham no espelho. Então, tudo corresponde ao biotipo delas. Então, elas ainda têm alguma dificuldade em entender a necessidade de pessoas diferentes. Então, o que eles fazem em primeiro lugar? Eles contratam uma consultoria de diversidade e inclusão. Então, a gente tem empresas que começam a trabalhar essa liderança, essa amplitude de consciência dessas pessoas, de entenderem que diversidade e inclusão não é nenhuma questão de, eu vou fazer isso porque é moda. Eu vou fazer isso porque eu vou ficar numa posição bacana dentro da sociedade. Não, a gente tem números que comprovam que diversidade traz um crescimento de negócio muito bacana, né? Um crescimento exponencial do negócio, e é muito simples de entender. Pessoas diferentes discutindo um assunto, conversando sobre um assunto, tentando desenvolver um produto, colocando as suas experiências que são distintas dentro de uma conversa, o enriquecimento é muito maior, é muito mais prático, mais enfático para o negócio você juntar uma pessoa de Harvard, por exemplo, como uma pessoa que saiu de uma das principais comunidades que a gente tem aqui no Brasil, que é a Rocinha, que saiu de lá com um ensino completamente diferente de Harvard. Você coloca essas duas pessoas para trabalhar um produto, a vivência delas, a cultura delas, o que elas trazem de essência
tornam esse produto muito mais amplo. Então, uma pessoa enxerga alguma coisa efetiva no produto, algum defeito, a outra enxerga outra coisa. Então, essa cocriação desses dois universos traz ali uma efetividade para esse negócio e um produto que atinge uma gama muito maior de pessoas com muito mais eficácia. E isso gera rentabilidade para a empresa. Então, assim, é uma questão de negócio hoje, diversidade e inclusão. Nada além disso. Então, se você acha que não funciona conceitualmente, porque você não entende isso, pensa nos números. Se você é um CEO muito preocupado com o crescimento da sua empresa, então tenha certeza que se você colocar diversidade, conseguir que essa diversidade gere inclusão e gere pertencimento, o seu negócio tem probabilidades de crescimento e de faturamento muito maiores. Então, se você não vai pelo amor, vai pela dor, né? Porque perder dinheiro ninguém quer. Então, hoje, diversidade é uma questão de fazer dinheiro. Então, se você não vai pelo amor à causa, vai pela dor e evite perder dinheiro. Atualmente, a gente tem visto várias iniciativas e sempre buscando trazer mais diversidade, atingir um público maior. Mas como a gente pode fazer com que essa diversidade também esteja nas pessoas que estão produzindo essa comunicação? Como garantir essa diversidade nos bastidores? Quando a gente fala de comunicação, a gente fala da comunicação gestual, da comunicação verbal, essa que a gente está tendo agora, e da comunicação escrita. Então, eu falo de um conjunto de comunicações. Então, isso nada mais é do que comportamento. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente precisa entender que a língua, né, no nosso caso, a língua portuguesa que a gente projeta, que a gente fala, ela é um caminho de reverberar preconceitos, de reverberar estereótipos. Então, se você não toma cuidado com o que você fala, se você não toma cuidado com o que você escreve e da forma que você olha para o outro, para outra pessoa, gesticula com a outra pessoa, a sua comunicação pode estar totalmente equivocada. Então, aqui eu trago exemplos práticos, né, que a gente às vezes não percebe. Quando a gente vê dentro de uma empresa mulheres reunidas numa reunião, talvez a gente passe pela cabeça aquilo, uma crença que foi colocada no nosso caminho, que a gente cresceu com isso, muita mulher junta, não dá certo, vai dar problema. As mulheres, elas são muito mais sensíveis, as mulheres não, enfim, a gente tem alguns pensamentos de gênero que não faz sentido. Então, quando você traz esse tipo de comunicação ali, se você é o gestor de uma equipe muito feminina, e você traz esse tipo de comunicação, você acaba gerando um não pertencimento àquela equipe. Então, aquela mulher olha para aquilo e fala, poxa vida, esse meu gestor não entende nada, ele não sabe do que ele está falando, ele me menospreza. Então, o caminho, quando a gente fala com equipes, é você ampliar a consciência. Como é que você amplia essa consciência? Aqui dentro da Black ID, a gente tem um treinamento que eu chamo de treinamento de comunicação humanizada e inclusiva. Então, são 4 horas de diálogo com essas pessoas, tanto pessoas da liderança quanto pessoas de staff, de gestão, onde a gente conversa sobre essa linguagem, né? Tudo que a gente foi absorvendo durante o tempo, né? As pessoas foram absorvendo e elas falam, às vezes, sem se preocupar com aquela fala, é um viés mesmo inconsciente, que ela coloca aquilo para fora e ela não tem a total dimensão do que aquilo causa no diálogo numa outra pessoa que está naquele grupo, né? Então, quando você faz uma piada racista, quando você faz uma piada homofóbica, quando você faz um discurso capacitista, colocando pessoas com deficiência num lugar de inferioridade. Então, isso é uma construção. Então, respondendo à sua pergunta, como é que a gente faz isso? Construindo um novo caminho, construindo uma nova essência e reparando em coisas que estão muito introjetadas em nós e que a gente faz meio que no automático. Então, você para, né? Então, você
pensa e fala, será que isso que eu vou falar, será que essa forma que eu vou falar com a minha colaboradora que é uma mulher, ou ou com essa pessoa que é do grupo LGBTQIA+, ou com essa pessoa que é negra, a forma que eu estou falando com ela é respeitosa? É livre de estereótipos? É livre de preconceitos? Eu estou colocando ela em algum lugar estereotipado, né? Por exemplo, quando a gente fala de pessoas trans, a gente tem uma imagem de pessoas trans que elas só estão ali naquele trabalho noturno, né? Dentro de boates, dentro de entretenimento. Então, quando a gente encontra uma pessoa dessa dentro de uma empresa, a gente olha e o nosso cérebro nos leva para aquele estereótipo que foi criado, que pessoas trans são transformistas, enfim, são pessoas que trabalham num palco na noite, nunca poderia ser, talvez, um executivo de uma grande empresa. Então, a gente tem que quebrar esses estereótipos. Então, quando você olha, o cérebro te leva para aquele lugar que, por muito tempo, a mídia ostentou e reforçou, as novelas reforçaram, os programas de televisão reforçaram, né? Eu sou de uma época de Trapalhões, o que era aquilo? Trapalhões, Caceta e Planeta, que humor que era aquele, gente? Isso é inadmissível nos dias de hoje. Que tipo de piada era aquela? Em cima de estereótipos e de preconceitos que são dores para outras pessoas. Como é que a gente pode fazer piada? Então, eu sou dessa geração, eu cresci com os Trapalhões, eu cresci ouvindo piadas de nordestino no personagem do Didi, cresci ouvindo piadas de negritude no personagem do Mussum, de LGBTQIA+, no personagem do Zacarias. O que era aquilo? Era o quarto do terror. Então, a gente precisa se reconstruir. Então, a reconstrução passa por essa ampliação de consciência, para a gente deixar esses nossos estereótipos lá atrás e comunicarmos de uma forma totalmente diferente, mais respeitosa, para que todas essas pessoas se sintam à vontade nesse diálogo. Não, com certeza. E também acho que a gente está no momento que a presença digital, assim, das marcas, das empresas no mundo virtual está cada vez maior, né? E a gente pouco se relaciona esse mundo físico com o consumo da empresa com o posicionamento digital. Você acha que um dos maiores erros do posicionamento da empresa é querer mostrar uma diversidade, mostrar ao público uma posição que não é exercida dentro? Ela quer mostrar a diversidade, quer mostrar que é inclusiva, quer mostrar que abraça essas transformações, mas dentro, no grupo organizacional dela, ela não tem isso em prática. Você acha que a longo prazo isso vai acabar se perdendo e a gente não vai ter mais espaço para empresas que não mostram realmente na prática o que dizem? Sim, e isso já está acontecendo, né? O que a gente chama de washing diversity, né? Que é aquela diversidade fake, que no ditado popular é para inglês ver. E isso já está acabando, porque quando a gente pega as grandes empresas, por exemplo, como a Gerdau, que foi uma empresa que encampou bastante isso. O CEO da Gerdau veio a público dizendo que a Gerdau, que é uma empresa gigante, só contrataria fornecedores que tivessem as suas políticas de diversidade e inclusão muito transparentes e que essa diversidade realmente acontecesse. Então, empresas hoje grandes, muitas multinacionais, elas já cobram isso de fornecedores menores. Então, o nosso mercado de serviço, ele já precisa se adequar a isso. Então, se as empresas de serviço não começarem a se adequar a essa realidade, de fato, elas não vão mais conseguir prestar serviços para uma grande empresa, por exemplo, que é uma empresa que já olha essa diversidade. E quando você me fala de washing diversity, a gente olha muito que, às vezes, a empresa faz uma campanha publicitária encampando essa diversidade, né? Então, ela coloca ali na imagem, na campanha publicitária dela, uma pessoa negra, coloca uma pessoa gorda, coloca uma pessoa de cabelo crespo, uma pessoa tatuada, ela coloca ali uma gama de diversidade para você entender que ela é diversa. Aí, quando você vai olhar a empresa, você entra na empresa, eu faço muito isso, eu entro na empresa,
que eu olho os colaboradores e colaboradoras, a empresa é basicamente branca, num total. Você não tem essa diversidade que a empresa coloca na publicidade dentro da empresa. E aí, assim, dessa publicidade que eu relatei aqui, fictícia, ainda deu certo. Quando as publicidades dão errado, que aí elas vão para o mercado e as pessoas começam a criticar e olham aquilo, mas daí você pensa, como é que uma publicidade tão equivocada, uma comunicação tão equivocada, chegou ao ponto de estar sendo veiculada e ninguém viu isso? Ninguém viu que isso era ofensivo para determinado grupo? Por que ninguém viu? Porque quem construiu aquela comunicação não era uma equipe diversa. Então, se você tem uma equipe homogênea construindo uma comunicação, aquela comunicação tem grandes chances de dar errado. Porque é aquilo que eu te falei, a pessoa de Harvard, ela tem uma visão de Harvard. Ponto. Ela aprendeu aquilo e a visão dela é muito focada naquilo. Se você coloca nesse grupo uma pessoa que tem uma visão cultural, uma visão de dia a dia diferente, ela vai olhar aquilo e falar, opa, isso aí que vocês estão colocando não vai funcionar, porque vai interferir nisso e naquilo. E aí, essa comunicação, essa publicidade tem chance de ser mais efetiva. É isso que a gente está falando desde o começo. Essas equipes, elas precisam ser cada vez mais heterogêneas. Então, essa diversidade que você colocou aí, que começou há alguns anos, na publicidade, na comunicação, e aí quando você vai atrás daquela peça publicitária, você vê que a equipe não existe, isso está sendo muito desconstruído, muito desconstruído. E com o apoio de grandes empresas, de empresas multinacionais que já têm feito isso lá fora, na América Latina, que também, como o Brasil, sofre com questões de diversidade e inclusão, e em países europeus e em países da América do Norte também, né? Os Estados Unidos é um bom exemplo de um país que tem uma problemática racial com pessoas negras e uma problemática com pessoas latinas muito latente. Então, as coisas também precisam ser resolvidas. Então, as empresas que já estão resolvendo isso lá e vêm para o Brasil e encontram no Brasil o que a gente diz que não existe, né? Porque o Brasil, ele diz que não há essa problemática aqui. Então, as empresas, elas já têm esse histórico, então elas não compram isso. Então, isso que o Brasil vende como uma república extremamente democrática, sem preconceitos raciais e culturais, então essa empresa já chega aqui entendendo que isso não existe. Então, o apoio dessas grandes empresas, eu sinto que é muito importante para que a gente venha trazendo essa construção, porque a partir do momento que essa grande empresa fala, olha, você é meu fornecedor, Renata? Tá. Então, me mostre o que a sua empresa faz por diversidade e inclusão. Então, assim, eu não quero que a sua empresa não tenha colaboradores negros, colaboradores indígenas, mulheres, enfim, eu quero essa diversidade prestando serviço para a minha companhia. Quando isso começa a acontecer, você vai ver a mudança de estrutura dessa pirâmide que a gente tem até hoje, que está funcionando desse mesmo jeito, mas já entendendo que ela não vai durar muito. Olhando todo esse cenário, a gente tem certeza de que a comunicação inclusiva ela vem para trazer um futuro mais humanizado, onde deixa as pessoas mais próximas, que crie pontes em vez de barreiras. E, caminhando para o final, que recado você daria para as pessoas que ainda questionam se a diversidade é o futuro? É só elas pararem de olhar no próprio espelho delas e olharem à volta, né? À volta. Então, assim, a imagem que essas pessoas que questionam diversidade veem no espelho, a imagem delas mesmas, quando elas olham à volta, elas começam a perceber que aquilo não existe, né? Então, que há pessoas muito diferentes delas, e isso não é problema nenhum. Não tem problema em ser diferente, né? Qual que é o problema de eu ter o cabelo crespo, você ter o cabelo liso, de eu ter a pele negra, você ter a pele branca, de eu ser magra, você ser gorda? Diferença nenhuma. Então, isso é o que eu falei. Isso só fomenta uma produção intelectual, uma produção cultural, uma
um crescimento dessas empresas que a gente tem muito maior. A partir do momento que a gente olhar para essas pessoas que foram por tanto tempo excluídas, por tanto tempo colocadas fora do mercado de trabalho, se a gente abrir as portas, criar as pontes que você falou, em vez de colocar muro para essas pessoas entrarem, e a gente começar a ter uma escuta empática com o que essas pessoas dizem, a gente só vai crescer. Quando a gente fala de comunicação inclusiva, a comunicação inclusiva ela tem 8 pilares. Um dos pilares é essa escuta empática, né? Escuta empática e lugar de fala. São 2 pilares que eu queria colocar aqui para a gente finalizar. O que é essa escuta empática? Eu realmente abrir a minha audição para escutar o que essas pessoas diferentes de mim têm para dizer, o que pessoas com a vivência diferente de mim têm para contribuir e têm para agregar ao meu dia, né? E quando a gente fala disso, de lugar de fala, é lugar de fala. Então, assim, eu não posso falar por uma pessoa nórdica, para uma pessoa branca, porque eu não tenho lugar de fala dela, eu não tenho a pele dela, eu não tenho o cabelo loiro dela, eu não tenho a experiência dela com a temperatura do país que ela veio, eu não tenho essa experiência. Então, o que eu posso fazer é falar alguma coisa que eu li, o que eu aprendi e reverberar aquilo, mas ninguém melhor para falar da experiência dessa pessoa nórdica do que a própria pessoa nórdica. Esse é o lugar de fala dela. Ela que cresceu nesse país, ela que viveu essa experiência, ela que vive na temperatura desse país. Então, por que eu não vou dar o lugar de fala dela e vou querer falar por ela? Então, é exatamente isso. Então, acho que esses 2 pilares da comunicação inclusiva são muito importantes. Escuta empática e lugar de fala. Eu ter uma escuta empática para pessoas diferentes de mim. E eu dar um lugar de fala para essas pessoas. Não falar por elas, né? Porque o que a gente assiste muito na comunicação do Brasil, nas peças, é isso que a gente acabou de falar agora. São pessoas querendo se colocar no lugar de outras. Então, são pessoas querendo vender, sei lá, fazer uma campanha de shampoo e de condicionador para cabelo crespo. Essa campanha foi criada por uma pessoa que tem um cabelo liso e loiro. Fica difícil, né? Ser uma coisa extremamente efetiva. Então, por que eu não vou lá chamar uma gama de mulheres negras que têm cabelo crespo de diferentes tipos de cabelo crespo, do mais crespo ao mais ondulado, para elas falarem se realmente aquilo faz sentido? Porque a pessoa branca imagina que aquilo faz sentido, ela não sabe, porque ela não tem aquele cabelo. Então, o lugar de fala e a escuta empática, eu acho que são caminhos, Léo, como você me perguntou, que precisam ser muito utilizados para que essa construção seja efetivamente, aconteça de forma mais eficaz possível. Exato. E acho que o segredo é a gente realmente realizar uma comunicação a partir de agora, não somente uma voz falando e o outro ouvindo, mas realmente dando espaço para que essas vozes falem, mostrem suas opiniões e dividam suas histórias, porque é ouvindo histórias que a gente realmente vai aprender. A gente acredita fortemente que isso aqui é só o começo de uma grande conversa que nós iremos continuar nos próximos meses, nos próximos anos. E, Renata, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença, gostaria de agradecer pela presença da Fernanda, e eu espero que a gente continue esse diálogo pelos meses que virão. Obrigada a vocês, Fernanda, Léo, eu que agradeço o convite, vocês contem comigo para o que vocês precisarem, a gente já fez aquela primeira entrevista que foi muito legal, estamos nessa segunda, e o que vocês precisarem a respeito desse assunto, contem com a gente aqui, eu estou junto com vocês nessa construção de uma sociedade muito mais diversa e inclusiva, a gente precisa disso. Precisamos. Esse foi o Papo Cop desta semana, muito obrigado e nos vemos na próxima.